E aí, você já pensou em como é que a gordura que nós armazenamos é convertida em energia para nos manter vivos? É exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então se ajeita no sofá que aí vem a explicação. Bom, antes de tudo, precisamos entender como nosso corpo armazena a gordura e em qual forma isso ocorre. A gordura no nosso corpo é armazenada em células especializadas chamadas adipócitos. Essas células são caracterizadas pela presença de uma grande gota lipídica em seu citoplasma, sendo essa uma característica diagnóstica dessas células. É importante ressaltar que essa não é a única forma que as células possuem para obter ácidos graxos para converter em energia. Eles podem ser obtidos também diretamente da dieta, da síntese endógena ou a partir da degradação de organelas celulares por um processo chamado de autofagia. Mas, para facilitar o entendimento, focaremos nos lipídios armazenados nos adipócitos e como eles são convertidos em energia para as células. Dentro dessas células, os lipídios que vão ser usados para a geração de energia e estão armazenados nessa grande gota lipídica são chamados de triacilgliceróis, ou como são mais popularmente conhecidos, triglicerídeos. Essas moléculas são chamadas dessa forma porque são compostas por uma molécula de glicerol que está ligada a 3 ácidos graxos, que são longas cadeias de carbono e hidrogênio que contêm cerca de 95% da energia da molécula como um todo. E são esses ácidos graxos que vão ser quebrados para que ocorra a conversão em energia utilizável pelas células. Tá, agora que entendemos onde a gordura está armazenada em nosso corpo e qual é a sua estrutura molecular, precisamos entender qual é o processo que vai transformá-la em adenosina trifosfato, ou ATP, que é a moeda energética de todas as células do nosso corpo e de todos os organismos vivos. O início do processo se dá pela sinalização hormonal do glucagon nos adipócitos, que alerta que há um baixo nível de glicose disponível no sangue. Dessa forma, os triglicerídeos armazenados nos adipócitos são mobilizados para alguns órgãos, como coração, músculos ou rins, para que sejam transformados em energia. Esses triglicerídeos são quebrados em ácidos graxos livres e moléculas de glicerol, sendo que o glicerol também será usado para energia por outra rota metabólica. Agora, os ácidos graxos livres serão transportados pelo sangue, com o auxílio de uma proteína circulante chamada albumina sérica, para órgãos e tecidos como coração, músculos esqueléticos e rins. Assim, esses ácidos graxos que estão circulando pelo sangue serão carreados para dentro das células, e uma vez dentro delas serão carreados para dentro da mitocôndria, onde ocorre o principal processo de degradação de ácidos graxos, a beta-oxidação. De forma um pouco mais detalhada, os ácidos graxos transportados para o citoplasma são ativados por uma coenzima bastante famosa, a coenzima A, ou CoA, formando uma molécula de acil-CoA. Essa molécula, então, é atacada por outra molécula chamada de carnitina, transformando-a em acilcarnitina, que fará o transporte do ácido graxo para dentro da matriz mitocondrial por meio de carreadores. Por fim, esse ácido graxo será quebrado em várias moléculas de acetil-CoA e carreadores de elétrons, que entrarão no ciclo do ácido cítrico e na cadeia transportadora de elétrons, respectivamente. Os ácidos graxos são extremamente ricos em energia, e sua oxidação gera grandes quantidades de ATP, tanto pela grande conversão em acetil-CoA como pela redução de carreadores de elétrons. Por exemplo, o ácido palmítico, que é um ácido graxo muito produzido pelo nosso corpo, apresenta uma cadeia de 16 carbonos, e sua oxidação é capaz de produzir 107 moléculas de ATP, enquanto que uma molécula de glicose, quando oxidada, é convertida em apenas 30 a 32 moléculas de ATP. Dessa forma, é possível compreender a razão pela qual os animais, plantas, protistas e outros organismos armazenam lipídios para serem usados na falta da glicose como fonte de energia. Entretanto, esse processo ocorre principalmente na mitocôndria, que é a organela que apresenta as enzimas necessárias para que essa via metabólica ocorra. Assim, problemas na replicação dessa organela podem afetar drasticamente a sua quantidade celular e, consequentemente, a oxidação de ácidos graxos pelas células. É exatamente isso que ocorre no tratamento com zidovudina de pessoas com HIV, por exemplo.
A zidovudina é um análogo de nucleosídeo que atua como antirretroviral, que passa por inúmeras reações intracelulares com o objetivo de impedir a incorporação do RNA do vírus do HIV ao DNA humano. Entretanto, essa medicação possui como um dos efeitos colaterais a inibição da ação da DNA polimerase mitocondrial, o que faz com que a organela não consiga se autorreplicar corretamente. Assim, a quantidade de mitocôndrias nas células acaba por diminuir, o que compromete, entre outras coisas, os processos de oxidação de ácidos graxos e piruvato na célula. Porém, é importante ressaltar que, apesar de seus efeitos colaterais, a zidovudina, quando administrada na dose correta e em combinação com outras medicações, é capaz de suprimir a replicação viral do vírus do HIV e aumentar a expectativa de vida do paciente. Esse vídeo foi feito por Larissa de Menezes Curto e Lucas Adame Lenhade, ambos graduandos em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação dos professores doutores Fátima Terezinha Costa Rodrigues Guma e Tadeus Melo e Souza, na disciplina de Bioquímica 2 do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agradecemos imensamente a atenção.